Tem engenheiro fazendo dinheiro com cocô. Ou melhor, transformando o cocô em dinheiro. Fala aí, turma, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação do dinheiro com o empreendedorismo e a engenharia elétrica. Como que essas três coisas podem estar associadas? Pensa comigo, desde sempre no nosso ambiente familiar, o dinheiro ele é dito como algo sujo, como algo que não é tão certo, que a gente consegue viver sem dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. E aí eu estava lendo esse livro aqui, que ele se chama Como Pagar as Contas com a Mente. E aí aqui tem um trecho muito interessante, e aqui eu vou reproduzir para você, que é esse daqui, ó. Acompanhe aqui comigo. Nunca mais diga que o dinheiro é sujo. A fala mais infame que eu ouvia sobre dinheiro era: Você pensa que eu faço cocô de dinheiro? Usavam até uma palavra mais pesada, mas aqui eu não vou pronunciar. Mas um dia, já adulto, eu estava visitando a empresa que faz o tratamento de esgoto, em Ribeirão Preto. E o engenheiro sanitarista foi me mostrando todo o processo de tratamento. Após um longo percurso, chegamos lá na frente, aonde sai a água tratada, limpa e incrivelmente cristalina e transparente. Enquanto ele me mostrava o percurso, eu fiquei surpreso com o que o engenheiro comentou. Nós fazemos dinheiro do cocô da cidade. Naquele momento, pareceu que o meu pensamento viajou uns 50 anos no tempo. E eu me lembrei daquela fala: eu não faço cocô de dinheiro. Muitas das vezes alguém da sua família falou assim: olha, o dinheiro não cai de árvore, a gente não tá cagando dinheiro, né? E essa empresa literalmente fazia cocô do dinheiro. Eu até grifei aqui, ó, tá vendo? Então, assim, qual que é a relação do dinheiro com a engenharia e com a sociedade? O dinheiro basicamente ele troca de mão, porque a pessoa precisa de um produto, a pessoa precisa de um serviço, e é onde entra a engenharia? Onde que entra o empreendedorismo? Onde que entra a engenharia na sociedade? Tudo que está ao nosso redor, a lâmpada, a energia, essa câmera que está aqui, tudo foi a engenharia, a arquitetura que desenvolveu, que foi se construindo, correto? Então, assim, qual que é a mensagem que eu quero passar nesse vídeo? É que o empresário, ele, ele não pensa somente no dinheiro. Existe o inventor, o empresário, existe o mantenedor, existe uma cadeia de pessoas dentro de uma empresa para conceber um produto ou um serviço. Mas o que eu quero passar aqui para você que me segue aqui, e se você já não é inscrito, já clica em se inscrever, dá o seu joinha e se inscreve para esse conteúdo atingir mais pessoas. Precisa ser entregue essa mensagem. Precisa ali de fato ter acesso a esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Eu vou vir mais vezes aqui nesse espaço, comentar sobre um livro. Tem diversos livros aqui que eu leio, mas esse livro aqui, ele me chamou a atenção nessa parte aqui, porque a gente tem desde de sempre que o dinheiro é sujo, o dinheiro só está na mão das pessoas que é rica, mas não, você pode se tornar o próximo milionário da sua família, lógico, se você tiver uma boa relação com o dinheiro. Mas para você conseguir ter acesso ao dinheiro, você tem que passar pelo processo de mentalidade. Você tem que mudar, virar a chave, né? Na sua mente. Aqui mesmo na capa ele já fala, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera foca, ó. Transforme o seu pensamento e melhore sua relação com o dinheiro. Então aqui, no meu ponto de vista, o que que seria transformar a sua mente? Nós que fazemos engenharia, e desde a faculdade a gente não tem uma matéria que fala de dinheiro, a gente não é nem da faculdade, desde da pré, do fundamental, do ensino médio, a gente não fala de dinheiro, não fala de mentalidade financeira, não fala de nada disso. E o que que acontece?
a gente está seguindo, e as próximas gerações estão seguindo num modelo de ensino que, pelo amor de Deus, não tem como a pessoa ser próspera. Só uma pequena porcentagem ali vai sair e vai pensar fora da caixa. E esse canal justamente é para isso. É para você ter um insight, pensar fora da caixa. Porque assim, ó, pensa, você entrou na faculdade para fazer engenharia. Qual que é o pensamento de um engenheiro quando ele vai entrar numa faculdade? São três, na minha concepção. Ou ele já está trabalhando dentro de uma empresa, ele está ali no cargo de supervisão, ou tá na parte ali de supervisão e ele quer subir um pouco mais na carreira, ele é obrigado a fazer um curso superior de engenharia elétrica, né? Se ele está numa indústria, se ele está numa empresa ali de serviço, ou a pessoa tem alguém na família que é engenheiro e aí vai fazer a engenharia, mas é uma minoria que entra na faculdade de engenharia para poder falar assim, olha, eu vou entrar na engenharia porque eu vou desenvolver a próxima empresa de tecnologia. Eu vou entrar numa empresa que eu vou entrar na faculdade que eu vou ser a próxima empresa, vou desenvolver um produto, uma solução, um serviço que seja, né? Vai abrir mercados. A maioria está pensando em um emprego, em alguma estabilidade. E isso não existe. O modelo de ensino, além de ele estar defasado, saturado, os engenheiros eles são formados para o mercado de trabalho. Só que quem é que vai criar as empresas? Quem que vai criar os novos produtos? Quem que vai criar as novas soluções? Vai ficar na mão somente das empresas multinacionais, somente de outros países? Entendeu? Não pode acontecer isso. Então, esse canal é para você que pensa fora da caixa, que quer empreender, que quer entender como é que funciona isso, né? Como é que eu vou abrir um negócio? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou planejar? Pô, tô aqui dentro da faculdade no sexto período, né? Terceiro ano ali, sexto semestre, e aí eu tô aqui porque eu vou receber um cargo maior quando eu terminar essa faculdade, ou eu tô aqui e eu já queria ter essa visão de como é que eu posso enxergar o mercado. Você olha para o mercado, você pode fazer uma solução, você pode. Como é que funciona basicamente, né? Você acha uma dor no mercado que tenha uma demanda, e não necessariamente precisa ter uma demanda, você pode gerar essa demanda, né? Porque as pessoas elas vão comprar ou vão ter acesso a uma solução a partir do momento que você desenvolve ela. Pode ser um serviço, um produto, um software. Você pega, por exemplo, um celular. Quem é que queria ter esse celular sem ao menos ver ele? Lembram dos primórdios que os celulares eram BCP, se eu não me engano, que era aqueles tijolão? Nunca que poderia ter touchscreen na tela, entende? Então, assim, foi desenvolvido isso, tudo é desenvolvido. Você pode ver aqui, ó. Tem uma lâmpada aqui que foi desenvolvida por um setor de desenvolvimento, um engenheiro, entendeu? Então você pode fazer um produto, você pode fazer uma solução, você pode fazer um software. Eu mesmo desenvolvi um sistema, meu próprio CRM da empresa, onde eu faço o orçamento, onde eu cadastro o cliente, onde eu gero a proposta já em PDF estilizado, tudo bonitinho, com escopo gerado com inteligência artificial. Aí eu mando esse escopo, na realidade essa proposta, e aí o cliente dá o ok, eu já dou o input no sistema, aí já vira uma tarefa. Então tem um processo, um algoritmo, um passo a passo, que foi desenvolvido por quem? Por mim, um engenheiro que parou para pensar. Eu poderia ter ido buscar no mercado soluções, mas seria soluções distintas. Ah, eu preciso de uma solução que faça nota, um CRM que faz a parte da finança, um outro que faz a parte de tarefa. Daqui a pouco ele vai estar usando três, quatro, cinco ferramentas, entrando em vários dashboards. Não, eu unifiquei tudo numa coisa só. Você entendeu? Então, assim, eu vi uma necessidade e desenvolvi uma solução. Eu poderia muito bem, a partir dessa necessidade, né, já pegando agora como exemplo, a partir dessa necessidade que eu tive, que também é uma necessidade que provavelmente muitos engenheiros têm, de querer uma coisa unificada, personalizada ali para ele, poder fazer um produto e revender, poder fazer um SaaS, por exemplo, né? Poder ter uma assinatura daquilo. Então,
muitos engenheiros poderiam comprar essa solução por assinatura. Olha aqui, já se iniciando uma empresa de tecnologia. Esse é só um exemplo. Você tem que olhar para o seu ambiente e falar assim: olha, eu tenho aqui o convívio com a parte industrial, olha, eu tenho aqui o convívio mais com a parte administrativa, mais com a parte de tecnologia. Eu não sei qual que é o seu cenário, entendeu? O meu cenário hoje é fazer análise de energia, é fazer laudo de instalações elétricas, porque já vem desde quando eu era técnico de telefonia, que eu ficava pendurado lá no poste, né? Quando eu já trabalhava de eletricista, quando eu comecei lá atrás, há uns 10, 12 anos atrás. Então, você entendeu? Teve um início. Então, de repente, você está aí, já inserido em algum lugar, você está dentro de uma empresa. Usa essa empresa para você ver um processo que você vê que, pô, os caras ficam patinando nisso daqui. Se essa empresa fica patinando nisso daqui, outras empresas também vão estar patinando. Então, eu vou desenvolver uma solução para isso. E aí você já consegue iniciar um negócio, entendeu? Então, se inscreve nesse canal, dá o seu like, deixa o seu joinha, porque eu preciso muito que esse conteúdo chegue em engenheiros que estão no caminho, perdidos, engenheiros que estão se formando, engenheiros que ainda vão se formar, entendeu? Porque ainda quer dizer que ainda vão entrar na faculdade, porque como que vai ser as próximas empresas nas próximas gerações, os próximos sistemas, as próximas tecnologias? Vai depender dos engenheiros da agora, de 2026 para frente, entendeu? Então, se você tá aí pensando assim, pô, mas o mercado de trabalho tá difícil. Não, cara, não tá nada difícil. A única coisa que tá difícil é entrar na sua mente que você é o único responsável por fazer a coisa acontecer. Então, você pode olhar para o mercado, ver uma necessidade, construir uma empresa, construir um negócio, e é isso. E a relação com a engenharia, com o dinheiro, é justamente essa. Eu acredito que, lógico, aí depois você vai ter que construir outras habilidades, né? Aqui eu tô querendo só você pegar esse insight, né? Que você pode seguir e fazer o seu próprio caminho, porque, querendo ou não, o sistema atual já não funciona. Não tem emprego para todo mundo. Você entra aí, você vê, você coloca no Google aí, qual o salário mínimo do engenheiro? É 11 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais. Mas para você chegar nesse salário, você vai precisar galgar muitos e muitos anos, talvez 10, 20 anos, talvez um terço da sua vida, entendeu? Para pensar, um terço da sua vida você vai estar galgando para chegar num salário que nesse meio do caminho ainda pode te tirar do jogo, entendeu? Então, cria o seu próprio jogo, cria seu próprio caminho, e depois, com o passar dos anos, você vai voltar aqui e vai falar assim, pô, Juliano, aquele vídeo eu tive um insight poderoso e eu fui e desenvolvi uma coisa aqui, eu fui criar um serviço, cara, eu abri minha empresa aqui, sabe? E eu tô tocando a minha vida e eu tô fazendo o meu próprio caminho. Porque não tem mais INSS, não tem mais aposentadoria, não tem mais nada disso, entendeu? Isso daí, se existiu um dia, foi no passado, ficou na história. Vai ficar no próximo livro que vão escrever lá nos primórdios, nos anos 2000 e alguma coisa, existia o INSS, existia aposentadoria. Esquece isso, cara. Constrói o seu caminho. E segue esse canal, porque aqui eu vou mudar sua mentalidade para você prosperar aí na sua carreira. E juntos nós vamos poder mudar esse Brasil, mudar a forma como a gente toca os negócios. Eu vou falar muito sobre business, marca. Aqui embaixo tem um link se você quiser se inscrever na lista da OPB, é o One Person Business Engineering, né? Uma comunidade de engenheiros que eu acredito que vai ser os engenheiros que de fato vão revolucionar, eles vão mudar as próximas gerações, né? Porque o mundo é realmente de quem faz. E eu quero que você faça o que é preciso ser feito. Então, é isso daí que eu queria passar nesse vídeo. Nos vemos nos próximos e eu fui.